Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshushrotam Atho Balam Indriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarut Anirakaranam Astwani Karanam Me Astu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharmaha Te Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. Nós vimos no capítulo anterior da Kena Upanishad vários mantras que tiveram como objetivo uma reflexão, que tiveram como objetivo uma contemplação acerca daquilo que não pode ser conceituado, acerca daquilo que não pode ser concebido por palavras, acerca daquilo que não pode ser colocado numa forma e nem num nome, ou seja, sobre Brahman, o ser, o livre de limitação, aquilo que todos nós desejamos ser invariavelmente na vida. Todos nós desejamos nos sentir livres de limitação. Todos nós desejamos uma felicidade livre de limitação. Todos nós desejamos a plenitude, ou seja, nós não queremos nos sentir parte de nada ou diminuídos ou inferiores. Nós queremos nos sentir completos por nós mesmos. E melhor do que sentir, nós queremos nos entender como alguém que é completo em si mesmo. Nós queremos nos livrar desta sensação de que algo nos falta para ser feliz. Nós queremos nos livrar desta sensação de que algo nos falta para que a vida seja plena. Então, nós vimos aqui no final do capítulo 1 esses mantras que falam sobre esta consciência, que falam sobre esta existência, que é a própria sustentadora da mente, que é a própria sustentadora dos sentidos, que é a própria sustentadora do prana, dessa vitalidade que sustenta o próprio corpo e que faz com que os sentidos e a mente funcionem. Então, estas coisas não funcionam por si só. Existe algo mais sutil, sempre existente, que os sustenta. E isso que os sustenta é Brahman, é o ser, é o livre de limitação. É aquilo que não desaparece, mesmo quando todas estas coisas desaparecem. Nós já vimos que, de vez em quando, a mente deixa de existir, de vez em quando os sentidos deixam de existir, no caso do sono profundo. No sono profundo, todas essas coisas deixam de existir, mas você segue como a testemunha da ausência de todas estas coisas. Então, esta testemunha é esta existência sutil, invariável, que é Brahman. Então, Brahman será analisado aqui agora no segundo capítulo da Kena Upanishad de uma forma muito interessante. Eu acho essa forma aqui a mais interessante da Kena Upanishad, a parte mais interessante da Kena Upanishad, que é quando o professor pergunta para os alunos: quem é que conhece Brahman? E dali, um dos alunos vai dizer que Brahman é conhecido por mim, mas ao mesmo tempo não é conhecido por mim. É conhecido por mim porque Brahman é autoevidente. Eu sei que eu existo, isto é um fato. Porém, ao mesmo tempo, eu digo que não conheço Brahman porque Brahman não pode ser estabelecido por um conceito, não pode ser traduzido ou transmitido por uma outra pessoa através de um conceito. É preciso
ver, no sentido de que é preciso entender Brahman. Mais uma vez aqui usando os Yoga Sutras de Patanjali, no terceiro sutra de Patanjali, ali no primeiro capítulo, Patanjali diz Tadadrashtu Swarupe Avasthanam. Ele diz, para que eu possa ver a minha natureza, é necessário que o quê? Ele diz isso no Sutra 2, ele diz Yogasthita Vritti Nirodha, ele diz, é necessário praticar yoga, porque yoga é aquilo que vai estabelecer um comando sobre a minha mente. E para que eu quero um comando sobre a minha mente? Para que eu deixe de me identificar com todos os objetos com os quais eu me relaciono, principalmente o meu corpo e principalmente os conteúdos da minha mente. Então, yoga é esta disciplina que eu abraço para que eu possa amadurecer, educar a minha mente, prepará-la para não se confundir mais com as coisas com as quais ela se relaciona. Então, quando isto acontece, Patanjali diz, então, esta pessoa pode ver a sua natureza. E é muito interessante ele usar esse verbo ver, porque ver não é uma ação, não é uma coisa que você escolhe, não é uma coisa que você possa fazer. Você pode escolher e você pode fazer, abrir os seus olhos ou não. Mas uma vez que os seus olhos estão abertos, ver é simplesmente uma consequência, porque se os seus olhos funcionam muito bem, aquilo que está diante de você será visto. Então, esta visão não é um conceito, não é alguma coisa que não é alguma coisa que alguém transmitiu para você, mas é aquele conhecimento direto, é aquilo que está diante de você. Então, para Patanjali, por exemplo, este é o conhecimento. Shankara também usa esse mesmo exemplo dentro dos comentários do Brahma Sutra. E ali ele diz que é necessário abrir os olhos para que este livre de limitação, para que este Brahman possa ser visto, possa ser compreendido. E ali, obviamente, nesse processo, também existe um apontamento, obviamente, na direção de Brahman. Por exemplo, nas Upanishads e até mesmo no Tattva-bodha, que é uma composição bem, como a gente poderia dizer, que a gente usa bem no início do estudo de Vedanta, Shankara diz Satchit Ananda Swarupaha, para a pergunta de um aluno acerca de quem é o Atma, ou seja, quem é Brahman. E ali Shankara diz Sat Chit Ananda. Então, ele usa 3 palavras que não definem Brahman, mas que apontam para Brahman. Então, Sat significa aquilo que é real, Satyam, ou melhor ainda, aquilo que não pode ser negado. A sua existência não pode ser negada. Você existe. Vamos combinar aqui entre nós isso desde já. Você não pode ter dúvidas de que você existe. Depois ele usa a palavra Chit, que significa consciência, que é esta consciência, esta existência sobre a qual eu estava falando, que é aquilo que tudo permeia e que mesmo quando todos os objetos desaparecem, é aquilo que continua. E depois ele usa a palavra Ananda. E a palavra Ananda aqui significa aquilo que é livre de limitação. Aquilo que não tem um começo e aquilo que não tem um fim. Então são 3 palavras que apontam para Brahman, que apontam para o livre de limitação, mas que de forma alguma o definem. Então, esta parte aqui da Upanishad, que na verdade é o capítulo 2 da Kena Upanishad, é extremamente interessante por causa disso, porque vai falar de uma forma até um pouco confusa e engraçada
esta questão de que eu conheço e ao mesmo tempo eu não conheço. Eu conheço porque eu entendo Brahman, mas eu digo que eu não conheço porque eu não posso transmitir para ninguém a partir de nomes, formas ou palavras, como também foi dito nesses mantras de contemplação sobre os quais eu acabei de falar no capítulo 1, que Shankara diz ali, que o professor da Upanishad, na verdade, diz que você saiba que este é Brahman. Vou até pegar aqui, vou dar uma coladinha aqui para vocês relembrarem comigo. O professor da Upanishad diz: Tadeva Brahman Tvam Vidhi Nedam Yadidam Upasate. Então, Tadeva Brahman Tvam Vidhi, que você saiba que este é Brahman. Nedam Yadidam Upasate. Não este sobre os quais as pessoas fazem upasana. Então, quais são estes sobre os quais as pessoas fazem upasana? A gente já viu também nas aulas anteriores. São estes nomes e formas que a gente conhece: Ganesha, Krishna, Shiva, Kali, Saraswati, não importa, entre outros nomes e formas que a gente conhece por aí. Estes são apenas nomes e formas limitadas que apontam, que ajudam a gente, que nos dão um apoio, upaya, que vai dar aí essa palavra upasana, que nos dão este apoio para enxergarmos o livre de limitação. Mas o nome e a forma que a gente está usando ali, de forma alguma representam o livre de limitação de fato, porque o livre de limitação é livre de limitação, não tem nome e não tem uma forma. Então, por exemplo, nos templos da Índia, as imagens principais de um templo ficam sempre escondidas numa parte mais escura, né, desse templo. E em um determinado momento nos rituais que são feitos dentro desse templo, se acende uma cânfora e essa cânfora então ilumina com um gesto circular esta imagem principal do templo que está num ponto escuro. E o que acontece? Enquanto esta cânfora está passando ali, né, passeando pela frente da imagem, iluminando a imagem, você vê apenas pedaços, pequenas formas dessa imagem. Você nunca vê a imagem como um todo. Então isso representa a nossa visão limitada em relação ao livre de limitação. Você nunca enxerga o livre de limitação como um todo, por todo, porque a sua visão, obviamente, o sentido, né, visão, é limitado. Então você não consegue enxergar o livre de limitação como um todo, mas você enxerga partes. À medida em que a cânfora acesa está, né, passeando ali pela frente da imagem, você vê várias partes dessa imagem, você tem vislumbre ali. Então, isso é como nós vemos o todo apenas nestas formas, apenas nestas imagens, ou como foi dito nos mantras anteriores de contemplação, nós já entendemos que este livre de limitação está contido na visão, na audição, no olfato, na mente, no prana. Nós entendemos que ele sustenta cada uma dessas coisas, mas a gente não consegue contemplar, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue enxergar este que sustenta cada uma dessas partes. Então a gente enxerga o quê? A gente enxerga este livre de limitação sustentando cada uma dessas partes, ou seja, em cada uma dessas partes eu entendo que ali existe o livre de limitação, mas eu não consigo enxergar o livre de limitação como um todo, como uma coisa só. E por isso é necessário Antarkarana Shuddhi. Por isso, então, é necessário que se prepare a mente para enxergar o livre de limitação.
É como pegar várias pessoas cegas, né? O Veda sempre dá esse exemplo. Pegamos vários cegos e colocamos para tocar um elefante. Cada um vai dizer que o elefante é uma coisa diferente. Se um toca na pata, ele vai descrever a pata. Se um toca no rabo, ele vai descrever o rabo. Se um toca na tromba, ele vai descrever a tromba. Ou seja, cada um irá descrever a parte que está tocando do elefante, mas nenhum deles pode descrever o elefante por completo. Assim somos nós. Nós somos cegos nesse sentido. A mente não preparada não consegue enxergar o livre de limitação como um todo. Então, o que nós fazemos? Nós descrevemos o livre de limitação a partir daquilo que a gente consegue enxergar. E aquilo que nós conseguimos enxergar são essas representações, são essas imagens que nós usamos nas nossas casas, digamos, nos templos, nos rituais, né? Naquilo que nós temos ao nosso alcance. Então, esta é a nossa visão limitada do livre de limitação. Então, o capítulo 2, e eu vou deixar isso como uma surpresa para a semana que vem, porque eu vou ter que falar sobre o capítulo 2 de uma vez. Fala sobre isto. O professor pergunta: quem é que conhece Brahman? E ali um dos alunos, de forma muito corajosa, vai dizer: eu conheço Brahman. Mas ali ele também vai dizer como é que ele conhece Brahman. E ele vai dizer: eu não conheço Brahman porque Brahman não pode ser colocado num conceito, não pode ser expresso por palavras. Mas ao mesmo tempo eu conheço Brahman, porque Brahman é esta existência e eu existo. Portanto, se eu existo, esta existência é sustentada por Brahman. É meio complicado, parece meio complexo. Vocês vão ver que os mantras são engraçados nesse sentido, porque parece totalmente contraditório, as frases parecem totalmente contraditórias e sem sentido, mas à medida em que elas se desenvolvem, a gente vai ver o quanto é simples e o quanto a nossa mente pode amadurecer para compreender este livre de limitação.